Oba, vamos iniciando aqui mais uma aula de física. A gente vai falar aqui agora sobre colisões. É um conjunto de videoaulas que vão falar sobre colisões, impulso e conservação do momento linear. Nessa aula em específico eu vou me concentrar em impulso. Então o objetivo dessa aula é a gente aplicar as relações de impulso, certo? Impulso é a grandeza física que eu vou apresentar aqui agora. Eu vou mostrar algumas relações que ela possui e eu vou apresentar várias aplicações dessas relações, certo? Então vamos primeiro conceitualizar o que é essa ideia de colisão. Colisão é a interação de curta duração que causa uma mudança bruta, uma mudança brusca no momento linear do corpo, certo? E aí a gente pode analisar ele em dois contextos, né? A interação que o corpo tem com o ambiente ou que dois corpos têm ao interagirem entre si, né? Vai ter várias formas de serem apresentados aqui e aí a gente vai analisando isso. Quando a gente analisa por impulso, a gente está querendo pegar o primeiro caso só. Então, quando a gente analisa por impulso, a gente está querendo saber quanto de mudança, né? Quanto de influência que a força agiu sobre um determinado corpo. Nesse caso aqui, né, a gente está analisando uma bola de beisebol, que quando ela é acertada pelo taco, né? Então veja que à medida que ela vai encostando no taco, antes de ela encostar no taco, a força sobre ela é zero, mas aí depois que ela começa a encostar no taco, a força vai aumentando, aumentando, chega a um valor máximo e aí depois vai diminuindo, que é quando a bola vai se afastando do taco devido à impulsão, né, que o taco fez sobre ela. E então essa força que age sobre a bola, veja que é uma força variável. Ela começa nula, tem um perfil específico dela aqui e aí depois segue. Então, cada força ao ser influenciada, cada corpo ao interagir nesse contexto aqui, vai ter uma força com formato, né? Em função do tempo, com a função em função do tempo diferente, né? E o impulso, então, é definido por essa influência. O impulso vai ser a integral definida da força vezes o tempo. Isso daqui que é a grandeza impulso. Essa é a primeira relação que a gente vai ver, que é o impulso vetorial, tá vendo? Que é uma grandeza vetorial, dado como integral definida entre um instante inicial e final da força dt. Beleza? Então, a gente calcular a influência da força em cada instante de tempo, somando isso daqui. Uma outra relação que a gente tem é o chamado teorema variação de momento linear e impulso, que nasce daquela primeira relação. Ó, que se a gente considera que a força que age sobre o corpo é a única força que age sobre o corpo, né? Aquela força que está impulsionando é a única força que age sobre o corpo, a gente tem que essa força é a força resultante. Então a gente pode escrever ela como variação do momento em função do tempo, né? Usando aqui, ó, a regra da cadeia, a gente tem uma liberação dessa variável t e mudança então da variável de integração. A variável de integração não é mais o t, é agora o p. Então ela vai ser do p inicial até o p final, né? Então a integral de dp é o próprio p, variando ela do momento final ao momento inicial ao final, a gente vai ter aqui a variação do momento. Então, uma outra forma de a gente calcular o impulso é calculando a variação do momento linear. Beleza? E, por fim, essa última relação aqui, ó, que é a relação do impulso através de uma força média que a gente for assumir. Que, ó, já que o impulso é a integral definida da força em relação ao tempo, a gente tem aqui, ó, que num contexto linear, né, onde a força só tem uma componente, então fica fácil a gente escrever aqui essa integral. A gente pode fazer também um balanço seguinte, a gente pode fazer o pensamento que, e se a força for constante, qual seria o valor dela, né? Então, como é que a gente faz essa análise? A gente faz assim, que toda essa área calculada aqui, ela pode ser uma área retangular. Então, se essa área fosse uma área retangular, qual seria o valor da força? Né? A gente está assumindo aqui que a força é constante. Então, essa força é a força média. Beleza? Então, isso aqui vai ser o quê? Como é que eu calculo? Já que a integral definida é a área da força em função do deslocamento, ou em função do tempo, do deslocamento não, do tempo, né, da variação de tempo aqui,
Então ela vai ser essa área. Como é que eu calculo essa área aqui no contexto do retângulo? Vai ser a força média vezes o deslocamento. Vezes a variação de tempo. Então a gente tem aqui, ó. Então essa é a última relação que a gente tem. Então a gente tem três relações para calcular impulso. A gente calcula o impulso usando a integral definida da força pelo tempo. Outra, a gente calcula o impulso calculando a variação do momento linear. Ou a gente pode calcular o impulso usando a força média vezes a variação do tempo. Normalmente essa última é mais calculada o inverso, né? É mais usada para a gente saber qual a força média. Então a força média vai ser igual ao impulso dividido pela variação do tempo, pelo intervalo de tempo que foi calculado. Normalmente é assim. Vou fazer alguns exemplos aqui usando essas três formas, essas três relações. Então, ó, um carneiro montês se choca de frente com outro macho, a taxa com a qual a sua velocidade escalar se anula. Quando um carneiro montês se choca de frente com outro macho, a taxa com a qual a sua velocidade escalar se anula é muito elevada. A figura 11, que é essa figura aqui, ó, veja que é uma figura da aceleração em função do tempo, né? Veja que a aceleração ela vai aumentando, ela é nula no início e ela vai aumentando o seu módulo, mas veja que é negativa, né? Ela é negativa, mas ela vai aumentando o seu módulo até um determinado ponto e depois ela vai diminuindo o seu módulo até de novo voltar a ser zero, certo? Então a figura mostra o gráfico típico da aceleração em função do tempo t para um choque desse tipo, com a aceleração sendo tomada como negativa para corresponder a uma velocidade inicialmente positiva. O módulo máximo da aceleração é 34 metros por segundo ao quadrado, está aqui, ó. E a duração da colisão é de 0,27 segundos, está aqui, ó, 0,27 segundos. Opa. Suponha que a massa de um carneiro é de 90 kg, quais são os módulos do impulso e da força média durante o choque? Então, como é que eu faço para calcular o impulso? Veja que o que a gente tem aqui é a aceleração pelo tempo. Não é força pelo tempo, porque as relações que a gente tem são essas. Mas se a gente tem que a única força que age sobre o corpo naquela direção é a força de choque, né? A força de choque que está aqui ocorrendo, a gente pode escrever que essa força aqui é massa vezes a velocidade, ou massa vezes a aceleração, não é isso? Então, ó, o impulso vai ser o quê? A integral de 0 até 27 do módulo dessa força dt. Então, já que se a gente está assumindo que essa é a única força que age, vai ser massa vezes a aceleração, né? Segundo a lei de Newton sendo aplicada. Então, a gente pode botar massa vezes a integral da aceleração em função do tempo, que é isso que está aqui. Então, vai ser 90, que é a massa, vezes a integral. Como é que eu calculo a integral da aceleração? Só calcular a área, gente, né? Então, aqui eu tenho um triângulo, ó, que tem dois lados iguais. Eu posso fazer o quê, ó? Posso cortar ele aqui no meio e assumir que ele é dois triângulos retângulos, né? Então, vai ser 2 vezes a área do triângulo retângulo. Como é que eu vou calcular a área do triângulo retângulo? A base, que é metade do 0,27, vezes a altura, que é 34. Prontinho, ó, dividido por 2, tá aí. Quando eu faço essa conta, eu acho 413,1 Newton/segundo. Essa é a unidade de medida do impulso, né? Porque já que impulso é força vezes tempo, então isso aqui vai ser Newton/segundo, certo? Veja que não é Newton por segundo, é Newton vezes segundo, Newton/segundo, né? E como é que calcula a força média? Força média, de novo, ao uso dessa outra relação. Força média vai ser o quê? Pega o ΔT e passa dividindo. Então, ó, força média vai ser o impulso dividido pelo intervalo de tempo. Já que o impulso é esse, o intervalo de tempo é 0,27, a gente fazendo a conta, a gente vai achar 1.530 newtons. Beleza? Então, pronto. Feito impulso, módulo do impulso e módulo da força média. Um outro exemplo. Colisão entre um carro de corrida e um muro de proteção. A figura A, aqui, ó, a figura A, tá vendo? Ó, o carro tá vindo, bate no muro. Ele tá vindo com a velocidade aqui específica, a direção da velocidade qual é? O 30 graus. Bate aqui no muro e depois que ele bate no muro, ele sai com essa velocidade aqui, ó. Uma outra velocidade que faz um ângulo de 10 graus. Então, ó, a figura A é uma vista superior da trajetória de um carro de corrida ao colidir com um muro de proteção.
Antes da colisão, o carro está se movendo com velocidade escalar VI 70 metros por segundo, ao longo de uma linha reta que faz um ângulo de 30 graus com o muro. Após a colisão, está se movendo com velocidade escalar VF de 50 metros por segundo ao longo da linha reta que faz um ângulo de 10 graus com o muro. A massa M do piloto é de 80 kg. Qual é o impulso J que o piloto é submetido no momento da colisão? Então ele quer saber qual é o impulso que o piloto é submetido, ou seja, ele começa com uma determinada velocidade e termina com outra velocidade. Como é que eu calculo aqui então o impulso? Veja, a gente tem três relações, ó. A melhor forma de a gente calcular vai ser o que? Usando diferença de momento. Porque a gente sabe que o momento é o que? Massa vezes velocidade. Então, ó, a gente vem aqui e faz aqui o impulso vai ser o que? Variação do momento. Momento final menos momento inicial. Já que o corpo é o mesmo, a gente tem o que? Massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial. É isso aqui. A gente só precisa escrever as velocidades. Vejam que ó, o momento está aqui. Quais são os valores mesmo? Ele diz que o inicial é 70 e o final é 50. Então o inicial é 70. Deveria ser um pouquinho maior, né? Mas é porque o desenho não está na escala. O desenho só está querendo mostrar as ilustrações aqui pra gente, né? As orientações. Então pronto, como é que eu faço aqui, ó? Eu tenho que escrever o vetor velocidade final, o vetor velocidade inicial. Como é que eu calculo, como é que eu faço o vetor velocidade final? Velocidade final vai ser, ó, o final, né? Veja, ele tem componente x positiva, que vai ser o quê? Módulo dele vezes cosseno de 10. Então, ó, módulo da velocidade final cosseno de 10 na direção de i. Já a componente y dele, ó, eu vou usar seno e é negativo, então vai ficar menos velocidade final seno de 10 na direção de j. Pronto, menos a velocidade inicial. A velocidade inicial vai ser o quê? Módulo da velocidade cosseno de 30 na direção de x, é positivo, né, o componente. E vai ter uma componente y também positiva, que vai ser módulo da velocidade vezes seno. Tá aqui. Prontinho. Aqui agora eu vou colocar os valores, ó. A massa é 80, velocidade final é 50, velocidade inicial é 70. E aí agora é só fazer as contas. 80 vezes cosseno, 50 vezes cosseno de 10, menos 70 cosseno de 30. Essa conta vai dar menos 910,5 na direção de i. Já na direção de j, eu vou fazer 80 vezes menos 50 seno de 10, menos 70 seno de 30. Isso vai dar menos 3.494,6 na direção de j. Então, isso aqui é o nosso impulso, ó, gente. Se quiser saber o módulo dele, como é que eu faço? Raiz quadrada disso ao quadrado, mais isso ao quadrado, mas não é solicitado. O que foi solicitado é o impulso, né? Se quer saber a orientação dele, como é que a gente pega? Ó, arco tangente da componente y, componente x. Veja que os dois são negativos, então estão lá no terceiro quadrante, né? Depois pode fazer aí uma análise. E a força média, como é que eu obtenho? A força média, que é a letra B, né? A letra B pede, se a colisão dura 14 milissegundos, qual é o módulo da força média que o piloto experimenta durante a colisão? Então, ó, para eu saber o módulo da força média, primeiro eu posso calcular a força média. Então, a força média eu posso calcular fazendo, ó, impulso dividido pelo tempo. O impulso é esse que está aqui em cima. O tempo ele falou que é, ó, 14 milissegundos, então vai ser 0,014 segundos. E isso daqui vai dar menos 65 na direção de i, menos 249,6 na direção de j, 10 a terceira newtons. Né? Veja então que é um valor bem alto de força na parte de y, né? Então, ó, veja aqui, ó, aqui está a orientação, vai ser menos 5 graus na direção aqui, ó, né, em relação ao semi-eixo positivo de x, e vai ter uma componente bem maior em y do que em x, certo? E para calcular o módulo da força, raiz quadrada de um, raiz quadrada do outro, basta fazer isso aqui, beleza? É isso daqui. Então, ó, esses aqui são os exemplos que a gente já tem lá no livro. Veja que desse jeito eu apliquei todas as três relações, né? Essa daqui fazendo através de gráficos, essa daqui, ó, usando variação de momento, e essa daqui em vários outros momentos.
Então aqui a gente fez a aplicação das três. Aqui agora tem vários problemas. Eu vou responder alguns deles aqui. E aí tomara que ajude, né, a vocês entenderem várias aplicações dessas relações. Então, uma força no sentido negativo do eixo de x é aplicada por 27 milissegundos a uma bola de 400 gramas que está se movendo 14 metros por segundo no sentido positivo do eixo de x. Então tem uma força aplicada no sentido negativo, a bola está indo para frente, né, inicialmente, e encontra essa força aplica sobre a bola, é aplicada sobre a bola durante um tempo de 27 milissegundos. O módulo da força é variável e o impulso tem um módulo de 32,4 newtons segundo. Então, ó, veja que ele dá o impulso, né? Ele diz que tudo é na direção de x, tá vendo? Ó? Tudo aqui é na direção de x. A força está na direção de x, mas negativa. A velocidade é positiva na direção de x. A força aplica sobre a bola. Então, ele está dizendo que o impulso é 32,4. Se a força é negativa, gente, a gente já tem aqui que esse impulso também vai ser negativo, certo? Quais são módulo e sentido da velocidade da bola imediatamente após a aplicação da força? Ele está querendo saber qual é a velocidade da bola depois da aplicação da força, ou seja, ele quer saber a velocidade final, né? E depois ele pede a intensidade da força média e a orientação do impulso aplicado à bola. Já que é unidimensional, a orientação que ele está querendo dizer aqui é positivo ou negativo, sentido positivo de x ou sentido negativo de x, beleza? Então, ó, letra A e B, basta a gente descobrir o impulso, né? Descobrir o impulso não, descobrir a velocidade, que letra A e B ele pede módulo e sentido da velocidade. Sabendo a velocidade, a gente vai saber se ela é negativa ou positiva, ou seja, se ela está no sentido positivo ou negativo do eixo de x. Então, a gente vai ter, ó, que, ó, impulso vai ser igual à variação do momento linear. Eu coloquei aqui a integral da força pelo tempo, né? A integral da força pelo tempo, para mostrar, né, que se a força é negativa, o impulso é negativo. Por isso que aqui o impulso vai ser menos 32,4, certo? Então, ó, já que é variação do momento linear, vai ser o quê? Momento final menos inicial, vai ser massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, que a massa não vai mudar enquanto acontece. Então, o que acontece aqui vai ser 0,4 vezes velocidade final, que a gente não sabe, que a gente quer saber, menos 14, que é o módulo da velocidade inicial, que é a velocidade inicial. Pronto, está aqui. Então, tem essa equação, basta agora eu resolver. Beleza? Espera-se, né, que essa velocidade possa ser negativa, mas não é certeza disso. Então, se eu for fazer aqui, ó, menos 34 dividido por 0,4, pronto, mais 14. Ó, mais 14, né, porque ele passa para o outro lado somando. Então, vai dar menos 67. Menos 32,4 dividido por 0,4 mais 14. Ele vai continuar negativa, a velocidade vai ser negativa e de intensidade 64 metros por segundo. Beleza? E como é que eu descubro a força média? A força média eu vou descobrir aqui, ó. Impulso dividido pelo tempo, né? Pelo intervalo de tempo. Ele já falou que o intervalo de tempo é 27 milissegundos, então vai ser, ó, menos 32,4 dividido por 0,027. Como ele quer a intensidade da força média, é só tomar um módulo disso. Como é que eu descubro a orientação do impulso? O impulso é no sentido negativo do eixo. Mas que tenha ficado claro, gente, como a gente aplica nessa questão aqui essas informações. Vamos ver essa outra. Em uma brincadeira comum, mas muito perigosa, alguém puxa uma cadeira quando uma pessoa está prestes a sentar, fazendo com que a vítima se estatele no chão. Suponha que a vítima tem 70 kg, cai de uma altura de meio metro e a colisão com o piso dura 0,082 segundos, ou seja, 82 milissegundos. Quais são os módulos do impulso e da força média aplicada pelo piso sobre a pessoa durante a colisão? Ó, bem parecido com o que a gente vai fazer aqui, né? Veja que a gente vai usar o momento. A diferença é que aqui a gente fez tudo na direção de x, mas aqui vai ter que ser na direção de y. Então, ó, novamente, mesma coisa aqui. Vai ser uma diferença aqui. Eu sei que a velocidade final vai ser zero, né? Porque quando o corpo chegar lá, ó, vamos lá, impulso é igual a variação de momento linear
vai ser momento linear final menos momento linear inicial, que no caso vai ser a massa vezes a velocidade final menos a velocidade inicial, certo? Eu preciso descobrir então a massa, que ele já disse que é 80 kg, e eu preciso descobrir aqui agora o que? As velocidades. Velocidade final eu sei que é zero, porque depois que o corpo cai, para no chão, né? Então é zero. E eu preciso saber a velocidade inicial. Como é que é a velocidade inicial quando ele bate no chão? A velocidade inicial quando ele bate no chão depende do quê? Depende da altura que ele caiu. Então aqui agora eu vou ter que usar um conhecimento que a gente tem de queda livre. Então essa velocidade inicial eu vou ter que usar, eu prefiro usar Torricelli para descobrir ela. Que aqui a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes deslocamento em y, né? Percebam aqui, né, que a velocidade que eu estou usando aqui, ó, como final é a velocidade quando ele bate ali. Por quê? Porque o corpo começa parado e depois ele cai, né? Então ele vai cair meio metro e vai desenvolver uma velocidade. E aí é isso aqui que eu quero saber, a velocidade inicial dele, né, para que eu possa colocar aqui a velocidade final desse movimento para que seja inicial nesse movimento aqui de impulsão. E um cuidado que tem que ter é que o deslocamento vai ser negativo, né, porque o corpo está caindo. Então, ó, isso aqui vai ser menos meio, então menos com menos vai dar mais, por isso que isso aqui não vai dar problema nenhum em calcular. Então, ó, fazendo isso aqui, acha o VI, substitui aqui, acha o J. Acabou. E como é que eu acho a força média que ele pede lá, né? O módulo da força média? Eu pego o impulso que eu achei na letra A e divido pelo tempo, que ele diz que o intervalo de tempo é 0,082 segundos. Beleza? Espero que tenha entendido aí. Veja que é uma modificaçãozinha do que tinha aqui, né? Aqui, ó, ele dava as velocidades, dava tudo. Já aqui, ó, eu tenho que descobrir a velocidade usando o que? Queda livre. Com mais de 70 anos de idade, Henri Lamotte assombrava os espectadores mergulhando de barriga de uma altura de 12 metros em um tanque de água com 30 centímetros de profundidade. Isso aqui, ó. O cara pulava de uma altura de 12 metros para uma piscina de 30 centímetros. Ó, esse cara fazia isso. Aqui não está falando quando ele fazia isso, não, né? Mas então ele soltava e pulava de barriga aqui na piscina. Imagine aí a loucura, né? Pronto. Suponho que ele parava quando estava prestes a chegar no fundo do tanque e, estimando sua massa, calcule o módulo do impulso que a água exercia sobre ele em um desses mergulhos. Então ele quer saber o módulo do impulso que a água exercia sobre ele em um desses mergulhos. Dá para a gente calcular o impulso fazendo como? Fazendo variação do momento, né? Dá para a gente fazer aqui, ó, variação, aqui em Y mesmo, variação do momento. Como é que eu faço isso aqui? Massa, velocidade final menos velocidade inicial. Veja que a velocidade final, quando ele está no fundo da piscina, é zero. Mas a velocidade inicial é a velocidade que ele conseguiu percorrendo os 12, aqui, ó, percorrendo os 12 metros. Então é uma questão bem parecida com essa outra aqui, né? Mas deve ter as suas sutilezas, né, específicas, mas pelo que ele está solicitando dá para a gente calcular desse jeito. Porque a gente assume que a força que a água faz durante aquele intervalo dos 30 centímetros é bem menor do que a... como é que fala? Do que a gente... bem menor do que o impulso que a água faz sobre ele. Tem uma hora aqui estimando sua massa. Aí aqui a gente pode estimar a massa dele, assumir que ele pesa, sei lá, 80 kg. E aí veja que é só substituir o valor aqui, ó, e fazer a conta. Beleza? Em fevereiro de 1955, um paraquedista saltou de um avião, caiu 370 metros sem conseguir abrir o paraquedas e aterrissou em um campo de neve, sofrendo apenas pequenas escoriações. Supondo que a velocidade imediatamente antes do impacto era 56 metros, veja então que eles já deram a velocidade para a gente, né? Velocidade, supondo que ele bateu ali, ó, era 56 metros, que sua massa, incluindo os equipamentos, era de 85 kg e que a força da neve sobre ele
tem atingido o valor tal, está aqui o valor, determine a profundidade mínima da neve para que ele escape sem ferimentos. Olha que massa, né? Então veja que aqui ele já dá o valor final da velocidade, que no caso a velocidade que ele bateu, então isso aí já é a nossa velocidade, né? A gente não precisa se preocupar com calcular os S370. Eu acho que tem até uma formulazinha ali, mas a gente não vai precisar se preocupar com ela. Tem a massa, tem a força tem a força que a neve fez sobre ele, eles já estão assumindo aqui a força que a neve fez, e quer que a gente determine a profundidade que ele percorreu ali. Então, ó, vamos lá. Como é que eu faço? Vou fazer aqui, ó. Veja que é a primeira, para descobrir a profundidade, isso daqui é Torricelli, né? Eu vou assumir que a velocidade é constante, que a aceleração é constante, então eu tenho que, no final ele está com velocidade nula, ele tem a velocidade inicial é 56 metros por segundo, eu não posso usar essa velocidade aqui, ó, gente, né? Tá essa Torricelli aqui também, mas eu não posso usar essa equação, porque essa equação assume que a aceleração é uma aceleração gravitacional. E já que ele estava na velocidade terminal, a aceleração dele era nula, né, nesse período. Então, ó, esquece isso aqui, porque VI já é dado, é 56 metros por segundo. Mas quem vai ser A, então? Porque eu quero saber quem é D. Então, como é que eu descubro quem é A? O A eu vou descobrir, né, fazendo o quê? Resolvendo essa equação aqui, ó. Onde F vai ser esse, 1,2, e a massa vezes a gravidade é a força-peso, né? No caso é a força gravitacional, que puxa o barco para baixo, que puxa o paraquedista para baixo. Então, e puxa ele para baixo naquele intervalo do gelo, né? Então é isso aqui, ó. Durante ele estar atravessando a camada de gelo, a segunda lei de Newton aplicada sobre ele é desse jeito aqui, que no caso é a força do gelo menos a força gravitacional tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Essa é a aceleração que a gente vai usar aqui. Então daí está feito. Para eu descobrir o deslocamento, né? É só eu chegar e usar isso daqui. Beleza? Só fazer aí, vocês já descobrem quem é D. Aí na letra B, ele pede qual o impulso que a neve sobre ele. Como é que eu calculo o impulso? Variação do momento. Eu já sei que a velocidade final é nula e eu sei que a velocidade inicial é 56 metros por segundo. Feito. Né? De novo, a gente está assumindo o quê? Que o impulso que a força da neve faz sobre ele é muito maior do que o impulso que a força gravitacional faz sobre ele. Né? Então é isso daqui. Próxima. Uma bola de 1,2 kg cai verticalmente em um piso com velocidade de 25 metros por segundo e ricocheteia com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Né? Então veja, ela desce com 25 metros por segundo, bate e depois ela sobe com 10 metros por segundo. Beleza? Qual é o impulso recebido pela bola durante o contato com o piso? O impulso, como é que eu calculo o impulso nesse contexto? Variação de momento linear. Né? Então, a variação de momento linear, final menos inicial, massa final inicial. Qual é a massa? 1,2. Qual é a velocidade final? 10, positivo, né? Porque o corpo está subindo. 10 na direção de J. E qual é a velocidade inicial? Menos 25, porque o corpo estava descendo no início. Então, é menos 25. Então, quando eu faço aqui essas contas, isso daqui vai dar, né, 35 na direção de J vezes 1,2. Então, basta fazer aí, vocês vão achar o valor do impulso na direção de J, né? E veja que o impulso vai ser positivo, porque já que a bola estava caindo e depois ela passa a subir, tem que ter um impulso empurrando ela para cima, para que ela possa mudar o seu movimento e ter a sua velocidade agora positiva. E como é que calcula, letra B, né? Se a bola fica em contato com o piso durante 20 milissegundos, ou seja, 0,020 segundos, qual é a força média exercida pela bola sobre o piso? Então, ó, a força média exercida pela bola sobre o piso, a gente pode calcular desse jeitinho aqui. A diferença vai ser só o sinal, né, gente? Que o sinal aqui vai ser negativo, porque quando eu calculo desse jeito, a força média fica com o sinal do impulso, que no caso é positivo. Mas aqui ele inverteu, quando ele pede força média exercida pela bola sobre o piso. Então é só calcular o impulso, dividir pelo
tempo, né, e mudar o sinal, que é a terceira lei de Newton, né? Se o piso exerce uma força sobre a bola também exerce uma força sobre o piso, beleza? Que no Taekwondo, a mão do atleta atinge o alvo a uma velocidade de 13 metros por segundo e para após 5 milissegundos. Então, ó, ela vai com a velocidade 13 metros por segundo e para. Quando chega no corpo da pessoa, né, ela acerta o corpo da pessoa, mas para nesse intervalo de 5 milissegundos. Suponha que durante o choque a mão é independente do braço e ela tem uma massa de 700 gramas, né, 0,70 kg, 700 gramas. Determine os módulos do impulso da força média. Veja que está sempre, né, esses primeiros exemplos sempre estão pedindo impulso, força média, impulso, a maioria, né, porque alguns pediram velocidade e outras cositas, né. Então, esse daqui, gente, é fácil, né, é bem parecido com esse daqui na direção de x. Cadê aqui na direção de x que a gente fez? Aqui, ó. Variação. Tem a massa, tem a velocidade inicial que é 0, tem a velocidade inicial, né, que é 13 metros por segundo. Fazendo isso aqui a gente acha o impulso, depois faz isso daqui e acha a massa. Mesmo jeito, não tem tanta diferença. Aqui, ó, opa, 29, peraí, 28 é do Taekwondo, agora vem aqui o 29. Um bandido aponta uma metralhadora para o peito do Superman e dispara 100 balas por minuto. Suponha que a massa de cada bala é 3 gramas e que a velocidade das balas é de 500 metros por segundo. E que as balas ricocheteiam no peito do Superman sem perder velocidade. Sim, o que é que quer dizer, gente, ricochetear? Né? Quando ele fala assim, ricochetear não perdendo velocidade, significa que as balas batem no peito do Superman e só mudam o sentido. Então ela vem com 500 metros por segundo e volta com 500 metros por segundo. O que muda é só o sinal da velocidade, beleza? Então, qual é o módulo da força média que as balas exercem sobre o peito de Superman? Como é que eu calculo isso? A força média vai ser impulso dividido pelo tempo, né? E como é que eu calculo esse impulso, então? O impulso vai ser a variação de momento linear que cada bala exerce sobre o peito do Superman naquele intervalo de tempo. Então, ó, já que ele deu uma taxa de quantas balas bate no peito do Superman por minuto, né? Eu vou colocar aqui, ó, que o tempo vai ser 1 minuto e o número de balas vai ser 100. Então vai ser, ó, número de variação de momento dividido pelo tempo, que vai ser de 1 minuto. Então, ó, o N vai ser 100, massa 0,003, porque é 3 gramas, né? A velocidade final é menos 500. Lembra que eu falei que a velocidade vai ser negativa? É menos 500. A velocidade inicial é 500, né? E tudo isso dividido por 1 minuto. Como as massas estão em segundo, como a velocidade está em segundo, né? Como a gente está colocando tudo aqui no sistema internacional, é importante o 1 minuto eu também colocar aqui, né? No sistema internacional, que seja em segundos. Então, 1 minuto vai transformar em 60 segundos. Quando eu faço essa conta aqui, eu vou achar 500 newtons, ou 5 newtons, é o valor da força média que o Superman sente. Beleza? Isso aqui é o primeiro problema da lista, um problema que vocês podem resolver aí tranquilamente. Eu vou dar uma apresentada rápida nele, mas só que dá para vocês resolverem. Um carro de brinquedo de 5 kg pode se mover ao longo do eixo de X. A figura, que é essa daqui, ó, mostra a componente Fx da força que age sobre o carro, que parte do repouso no instante t igual a 0. A escala do eixo x é definida por Fxs 5 newtons. Então, a 5 newtons está aqui. Significa que cada quadradinho desse aqui, ó, equivale a 1 newton, né? Então, ó, veja que aqui em cima está equivalendo a 10 newtons. Então, em termos de vetores unitários, determine o momento no tempo em t igual a 4 segundos. Letra B, o momento linear, né, que eu estou querendo dizer, o momento em t igual a 7 segundos. E C, a velocidade em t igual a 9 segundos. Ó, se eu sei calcular o momento em 9 segundos, eu sei calcular a velocidade, né? Porque basta dividir pela massa. Ele deu a massa aqui, que é 5 gramas. Então, como é que eu faço isso aqui, gente? Ó, eu vou apresentar um enunciado aqui rapidinho, só da letra A, porque como é que eu descubro isso daqui? Como é que eu descubro o momento no instante 4? O momento no instante 4, sabendo essas informações, eu posso usando o impulso, né? Porque, ó,
já que eu sei que isso aqui é só em x, eu vou fazer o quê? Ó, o impulso de 0 até... O impulso que o corpo sente de 0 até 4 é o quê? É a integral de f de x de 0 até 4 em função do tempo. Então, de 0 até 4. Como é que eu calculo esse impulso? Esse impulso eu vou calcular, gente, calculando a área. Não é? Ó, a área aqui, ó, bem positiva. Então, eu venho aqui, ó, calculo. Essa área vai ser a área de um trapézio. Ó, base maior 4, base menor 2. A altura 2 vezes 5, que é 10. Aí eu acho aqui, ó, a área desse trapézio. Esse é o impulso. E esse impulso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual ao momento no instante 4 menos o momento no instante 0. Mas o momento no instante 0 é 0. Por quê? Porque o corpo estava inicialmente em repouso. Quando o t é igual a 0, o corpo estava em repouso, então o momento é 0. Então, quem vai ser o momento em 4? O momento linear no instante 4 vai ser o impulso que eu calculei. Beleza? O impulso no ponto 7, aí ó, vai ter que vir calcular aqui até 7. Veja que tem um trapézio e tem um triângulo menor aqui. Né? Um tem contribuição positiva e o outro tem contribuição negativa, porque está abaixo do eixo. E para o 9, de novo, ó, contribuição positiva, contribuição negativa, calculo o módulo e depois divido pela massa, porque na letra C ele quer saber a velocidade. Beleza? Basta fazer aí. Problema 2 da lista aqui, ó. Na figura ao lado, a figura ao lado mostra uma bola de beisebol de 300 gramas imediatamente antes e imediatamente depois de colidir com o taco. Então, ó, ela está vindo, bateu no taco, ela subiu. Então, veja que eu tenho aqui a velocidade dada a sua orientação, né? Então, ó, a orientação da velocidade é essa. Ele até criou aqui um sistema de referência para a gente ver. Então, ó, veja que eu tenho a velocidade aqui, ó, negativa em x, negativa em y no início, componente negativo em x e em y no início, e depois ela só tem componente em y, né? Imediatamente antes, a bola tem velocidade V1 de módulo 12 metros por segundo e ângulo θ1 de 35 graus. Imediatamente depois, a bola se move para cima na vertical com velocidade V2 de módulo 10 metros por segundo, ó, para cima, certo? A duração da colisão é de 2 milissegundos. Quais são o módulo, a orientação em relação ao semi-eixo de x positivo do impulso do taco para a bola? Então, como é que eu calculo o impulso? Mudança, ó, o impulso aqui eu vou calcular fazendo o quê? Variação de momento linear, certo? Qual é a diferença aqui? A diferença aqui, ó, deixa eu até voltar bem para essa eca aqui, ó. Veja que aqui eu dei aqui, né, as direções, lá também tem as direções. Então basta fazer do mesmo jeitinho. Ver lá a direção de um como é que define, ou a direção do outro como é que define, e aí assim você acha o impulso, certo? Então vamos lá aqui, ó, isso é uma questão aqui da lista, certo? Ele quer o módulo e a orientação do impulso. Então primeiro a gente calcula o impulso, depois tira o módulo e depois calcula a orientação dele, certo? Letra C e D, ele pede o módulo e o sentido da força média. Olha que massa. Eu sei que o impulso e a força média eles têm mesma direção, mesma orientação. Então, eu sei que a orientação do impulso vai ser a mesma orientação da força média. Mas o módulo do impulso não vai ser o módulo da força média. Por quê? Porque o módulo da força média é obtido a partir do módulo do impulso dividido pelo tempo. E o tempo, nesse caso aqui, vai ser 2 milissegundos. Beleza? Dá para fazer aí. Gostaria que vocês fizessem. O largato balístico é capaz de correr sobre a superfície da água. Essa questão aqui, ó. Essa questão aqui. Esse largato ele consegue correr, né, na superfície da água. Então, ó, em cada passo o largato bate na água com a pata e a mergulha tão depressa que uma cavidade de ar se forma acima da pata. Para não ter que puxar a pata de volta sob a ação da força de arrasto da água, o largato levanta a pata antes que a água penetre na cavidade de ar. Então, para que o largato não afunde, o impulso médio para cima exercido durante essa manobra de bater na água com a pata, afundá-la e recolhê-la, deve ser igual ao impulso para baixo exercido pela força gravitacional. Ou seja, para que ele não afunde, o impulso que a água faz ali sobre ele, né, tem que ser igual ao impulso que a força gravitacional faz, né? Então, veja que a força média
elas são iguais, a força média que a água faz, a força média que a água faz sobre ele tem que ser igual à força média que a força gravitacional faz. Supondo que a massa do largato balístico é de 90 gramas, a massa de cada pata seja de 3 gramas, a velocidade de uma pata ao bater na água seja de 1,5 metros por segundo e a duração de cada passo seja de 0,6 segundos. Letra A. Qual é o módulo do impulso que a água exerce sobre o largato quando este bate com a pata no chão, supondo que o impulso seja orientado verticalmente para cima? Como é que a gente faz isso daqui? Variação de momento linear, né? Simples assim, mas a gente vai analisar o quê? Só a pata dele. Então, ó, como é que eu calculo? Variação de momento linear. A massa da pata vezes a variação da velocidade que a pata faz. É isso que eu tenho que fazer. Beleza? A gente vai achar aqui um valor. E aí, na letra B, ele pede durante os 0,6 segundos de um passo, qual é o impulso para baixo sobre o largato devido à força gravitacional. Ele quer saber qual é o impulso, né? Ó, qual é o impulso para baixo sobre o largato devido à força gravitacional. Então, como é que eu calculo isso? Ele mesmo falou, né, que a força média que exerce sobre o largato é igual à força gravitacional que exerce sobre ele. Então, ó, eu vou fazer o quê? Que o impulso que a força gravitacional faz vai ser massa vezes a gravidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, pronto, a massa do largato agora não é a massa da pata. Aqui em cima eu uso a massa da pata. Aqui eu uso a massa do largato. Então, eu tenho a massa do largato vezes a gravidade vezes o tempo, né, que é 0,6. Eu vou achar esse valor. Na letra C, ele pergunta: existe um movimento, o de bater com a pata na água ou de ajudá-la, que é o principal responsável pela sustentação do largato, ou ambos contribuem igualmente, né? Qual dos dois contribui? Os dois contribuem igualmente ou um mais do que o outro, né? Isso a gente responde quando responder a letra A, vai achar um valor, e a letra B a gente vai achar outro valor. Aí a gente vai ver que o impulso da letra A é bem maior do que o da letra B. Dessa forma, a gente percebe que, ó, o ato de ele bater e ser empurrado para cima prevalece sobre isso, né? Então é por isso que, ó, o impulso calculado na letra A é maior do que o calculado na letra B. Vale a pena dar uma olhada direitinho, fazer o cálculo para verem. Apesar de essas questões não estarem na lista, eu acho que é interessante vocês fazê-las, viu? Então, ó, pulando antes do choque. Quando o cabo arrebenta e o sistema de segurança falha, um elevador cai em queda livre de uma altura de 36 metros. Durante a colisão no fundo do poço do elevador, a velocidade de um passageiro de 90 kg se anula em 5 milissegundos. Suponha que não há ricochete nem no passageiro e nem no elevador, ou seja, ele bate e fica, né, lá no chão. Quais os módulos do impulso e da força média experimentado pelos passageiros durante a colisão? Como é que eu faço isso? Velocidade final, veja que ele vai cair, né, 36 metros, e quando ele for colidir com o chão, ele tem uma velocidade. Essa é a velocidade inicial da colisão. E a velocidade final da colisão é 0. Então, vou calcular isso daqui, é muito simples, né? Aí eu vou calcular o impulso como variação do momento linear. Massa do passageiro e variação da velocidade, ó. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, a gente tem que calcular usando, ó, Torricelli aqui, ó, de queda livre. Beleza? Como é que calcular a velocidade média? A velocidade média vai ser o impulso que eu calculei aqui em cima dividido pelo tempo. Façam essa conta para ver se está certo aí, para ver se vocês entenderam, para ver se está certo com o gabarito da questão. Isso aqui são todas questões do livro, certo? Essas questões, essa numeração está vinculada à edição 8 do Halliday. Podem dar uma olhada lá depois. Sim, então vamos ver aqui a letra C, ó. Aí veja que depois ele fala: se o passageiro pula verticalmente para cima com velocidade de 7 metros em relação ao piso do elevador, ou seja, o elevador está caindo 26 metros por segundo. E aí o que é que o cara faz? O cara pula. Antes de bater no chão, ele pula com a velocidade de 7 metros por segundo em relação ao elevador. Ou seja, a velocidade que ele está em relação à Terra vai diminuir. Não vai ser mais,
26,6 metros por segundo, né? É porque eu falei 26, é porque já está dando spoiler. Não vai ser mais aquele valor que era antes. Quando vocês fizerem a conta, vocês vão ver que o elevador bate no chão com 26,6 metros por segundo. Então, ele não vai bater, o passageiro não vai bater mais no chão com essa velocidade, ele vai ter com uma velocidade menor. Por quê? Porque ele pulou. Aí a pergunta é, prestes a se chocar com o fundo do poço. Quais são os módulos do impulso da força? Ele pede para a gente calcular as mesmas coisas que a gente calculou antes, né? Então, como é que a gente faz isso daqui agora? Supondo que o tempo que o passageiro leva para parar permaneça o mesmo. Então, ele pede para a gente calcular do mesmo jeito. A diferença aqui, gente, não vai ser na velocidade final. A velocidade final vai continuar sendo zero, porque ele vai bater lá e vai ficar. O que vai mudar agora é a velocidade inicial. A velocidade inicial do passageiro não mais será a velocidade calculada aqui. Vai ser a velocidade calculada aqui menos 7 metros por segundo. Beleza? Então, vai ser uma velocidade menor. Sendo uma velocidade menor, o impulso vai ser menor. Então, a força que ele vai sentir também vai ser menor. Beleza? Então, veja que vale a pena, né? É interessante isso. Diminui a força que vai ser feita sobre ele. Essas coisas que a gente muitas vezes pode ver em filme, tem até um fundamento físico envolvido aí. Beleza? Duas forças médias. Vou falar aqui sobre duas forças médias, né? São pontos assim. Uma série de bolas de neve de 250 gramas é disparada perpendicularmente contra a parede com a velocidade de 4 metros por segundo. As bolas ficam grudadas na parede. A figura mostra o módulo F da força sobre a parede em função do tempo para 2 choques consecutivos. Os choques ocorrem a intervalos de 50 milissegundos durante um intervalo de tempo 10 milissegundos e produzem triângulos isósceles no gráfico, com cada choque resultando uma força máxima de 200 newtons. Então, ela tem aqui os picos, né, da força são essas aqui. Para cada choque, quais são os módulos do impulso e da força média aplicada na parede? Poxa, então aqui agora fica fácil, né? Como é que eu calculo o impulso? Para cada choque, eu vou calcular, gente, integral desse pico aqui, nesse intervalo. Não é? Pronto, eu calculo o impulso fazendo esse cálculo dessa área aqui, esse integral. Pum. Como é que calcula a força média? Eu vou pegar esse impulso e dividir pelo tempo. Acabou. Letra C, deixa eu ver aqui se eu fiz aqui, Então, o intervalo é o quê? É esse intervalo nesse ΔT, É a integral da força nesse ΔT, ou seja, vai ser o quê? De novo, eu vou pegar isso, vou dividir aqui, como se fosse 2 triângulos retângulos, então vai ser 2 vezes o valor do triângulo, a área do triângulo retângulo, que vai ser o quê? Metade do ΔTD vezes a altura, que é a força máxima, dividido por 2. Pronto. Faço isso aqui, eu acho o J. Como é que eu acho a força média? Pego esse J e divido por T. Acabou. Na letra C, em um intervalo de tempo correspondente a muitos choques, qual é o módulo da força média exercida sobre a parede? Então, se eu for pegar um tempo muito grande que tem vários choques, como é que eu calculo o impulso? Ele pede o quê? O intervalo de tempo, com a força média, né? Ele pede o módulo da força média. O módulo da força média vai ser o quê? Impulso dividido pelo tempo, né? Vai ser impulso dividido pelo tempo. Então, eu tenho que pegar os impulsos produzidos por cada choque, né? Então, vai ser N impulsos. Mas ele quer que eu calcule isso em um tempo longo. Num tempo longo, veja que o tempo que eu usei aqui, é esse DTD. Foi esse DTD aqui que eu usei aqui, certo? Para fazer a letra B. Já aqui não é o ΔT, não vai ser igual o ΔTD. Ele tem que ser o quê? Vários NTR, ΔTR. Por quê? Porque ele quer um tempo longo de várias colisões. Então eu sei que de uma colisão para outra tem um ΔTR. Então eu vou pegar o quê? Para N colisões, N um número grande, N colisões, eu vou ter N impulsos. E para o tempo vai ser N ΔTR. Veja que o N de cima cancela com o de baixo.
e vai ficar só o impulso que eu calculei para cada um dividido pelo tempo entre as colisões. Então isso daqui vale para qualquer quantidade de colisões. Ou a força média que ele vai sentir vai ser o impulso de cada uma dividido pelo tempo entre as colisões. Beleza? Então é só substituir aqui, vocês vão achar o valor lá. 35. Um jogador de futebol chuta uma bola com massa de 450 gramas que se encontra em repouso. Então a bola primeiro está parada e o cara chuta. O pé do jogador fica em contato com a bola 3 milissegundos, certo? Que é 3 vezes 10 a menos 3 segundos. E a força do chute é dada por isso daqui. Eu vejo que é uma função horária, ó. É uma função horária, é uma função do tempo. Para o intervalo de tempo de 0 até 10 a 23 segundos, onde t em segundos. Determine o módulo do impulso sobre a bola no meio do chute. Como é que calcula o impulso? Pô, é integral da força em função do tempo. Concordam? Mas só que é em função do tempo de 0 até 3, 10 a 23? Não, é só enquanto a bola está em contato com o pé. Tá aqui, ó. Então, ó, o impulso vai ser o quê? Ele pediu um módulo, né? Como a gente sabe que é unidimensional, eu já botei o módulo aqui, vou calcular a integral aqui. Então, isso aqui vai ser o quê? O integral de 0 até ΔT, eu estou assumindo que ΔT é 3, 10 a menos 3 segundos. Então, de 0 até tal, integral. Como é que eu faço a integral disso? A integral de 6, 10 a sexta, t vai dar 6, 10 a sexta, t ao quadrado sobre 2. Menos 2, 10 a nona, t ao quadrado, vai ser menos 2 vezes 10 a nona, t ao cubo sobre 3, né? Porque é ao quadrado, vai ter o cubo sobre 3. E aí, isso aqui já está integrado, só eu substituir de 0 a ΔT. Só substituírem aí, ó. Quando vocês substituírem, tiram um módulo disso, vocês vão achar um módulo do impulso. Beleza? Ficou claro? Tomara que tenha ficado claro. Letra B. Da força média do pé do jogador sobre a bola durante o impacto. Durante o contato. Então, determine o módulo da força média. Eu tenho um impulso. Sei o intervalo de tempo que eles estão em contato. Como é que eu calculo, então, a força média? A força média, o impulso dividido pelo tempo. Simples assim. Simples assim. Letra C. Da força máxima, o módulo da força máxima exercida pelo jogador sobre a bola durante o contato. Pronto, aqui agora já não tem muito a ver com o impulso. Como é que eu calculo então aqui agora o impulso? A força máxima. Essa força máxima eu tenho que pegar através dessa função. Que eu vejo que essa função é uma função de segundo grau, então ela tem um vértice. Como é que a gente calcula o vértice? Podem dar uma olhada aí direitinho, vamos pesquisar. Como é que eu calculo o vértice? Tem várias formas, né? Tem uma forma lá que a gente calcula a gente pode calcular as soluções, né, dessa equação, as raízes, ou seja, quais são os valores de t que essa função dá zero, e a gente pega o ponto médio delas. Isso é um jeito de fazer, por quê? Porque essa é uma equação de segundo grau. Um outro jeito de fazer é vocês derivarem a função e igualarem a zero. E aí vocês resolverem aquela equação, vocês vão achar qual o valor de t, que aquela função é extremada, né? É máxima ou mínima. E aí, só substituir o valor na equação, vocês acham. Tem aí várias formas, eu prefiro que vocês procurem saber como é que faz isso. Que essa questão C, ela não tem muito a ver com impulso, né? Mas aí como é que eu calculo a força máxima, tem essas formas. E no último ela pergunta, ó, letra D, da velocidade da bola imediatamente após perder o contato com o pé do jogador. Então ele quer saber o que é a velocidade final. Então, ó, eu sei que o corpo inicialmente estava parado e eu quero saber a velocidade final. E o impulso eu já calculei aqui na frente. Ó, acabou. Porque o impulso eu sei que é igual à variação do momento linear. E a variação do momento linear eu posso escrever como massa vezes a diferença das velocidades final e inicial. Como eu sei que a inicial era 0 e eu sei a massa, que é 450 gramas, tá feito. Beleza? Espero que vocês estejam vendo aí como é que faz. Terceira, 36ª problema do capítulo. Na vista superior da figura, 95 está aqui, uma bola de 300 gramas com a velocidade escalar de 6 metros por segundo
choca com a parede com um ângulo de 30 graus e ricocheteia com a mesma velocidade escalar e com o mesmo ângulo. Olha que massa, ela bate e vai. Ou seja, em x ela não muda, a componente x dela não muda, o que muda só é a componente y. E não é nem o valor da componente y, é só o sinal da componente y. Não é o valor absoluto da componente y, é só o sinal dela. A bola permanece em contato com a parede durante 10 milissegundos. Em termos de vetores unitários, quais são o impulso da parede sobre a bola e a força média? O impulso, de novo, variação de momento linear, certo? Espero que vocês tenham conseguido aí já pegar a manha de como fazê-la. Né? Vocês veem que tem a massa, tem a velocidade inicial, a velocidade final, é só fazer, a gente já descobre que o impulso vai ser um impulso só em y, né? Que eu vejo que só existe variação de velocidade em y, então vai ter aqui, ó, só em y. Problema para a lista aqui, ó. A figura tal mostra um gráfico aproximado do módulo da força F em função do tempo para uma colisão de uma super bola de 50 gramas com uma parede. Tá aqui. A velocidade inicial da bola é 34 metros por segundo, perpendicular à parede. Ela ricocheteia praticamente com a mesma velocidade escalar, então ela bate e volta com a mesma velocidade escalar, também perpendicular à parede. Então vejam aqui, ó. Então ela bate com a velocidade e ela ricocheteia, ela volta com a mesma velocidade, mas o sinal contrário. Quanto vale a força máxima? Essa força máxima aqui, ó, o módulo máximo da força exercida pela parede sobre a bola durante a colisão. Ó que massa, isso aqui é interessante porque vocês vão ter que calcular a área, mas vocês vão ter que calcular a área assumindo que a altura é uma incógnita. Então como é que eu calculo essa área? Base, que é 6, mais base menor, que é 2, né? Vezes a altura, que é F máximo, dividido por 2. Pronto. Isso é a integral da força pelo tempo. E isso vai ser o quê? Isso vai ser o seu impulso. Toma cuidado, viu, gente? Porque aqui está dizendo que é milissegundos. Se é milissegundos, quando eu falo 6, eu estou querendo dizer 6, 10 a menos 3. Quando eu estou dizendo 2, estou dizendo 2, 10 a menos 3, né? Então, aqui tem isso tudo com 10 a menos 3. Isso é seu impulso. E o seu impulso tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual à variação do momento linear. Veja que ele falou já que ela começou parada, aqui, ó. Cadê? Não, começou parada não, desculpa. Que ela começou numa velocidade e ela voltou com a mesma velocidade, ela ricocheteia. Então, a variação do momento linear vai ser o quê? 58 gramas, que no caso vai ser em quilogramas 0,058 quilogramas, vezes 2 vezes 34 metros. Então, vocês vão fazer isso daqui, vocês vão achar qual é a força máxima. Beleza? E o último problema que a gente tem aqui, ó, é esse aqui. Ó, um disco de metal de 250 gramas está inicialmente em repouso sobre uma superfície de gelo de atrito desprezível. No instante t igual a zero, uma força horizontal começa a agir sobre o disco. A força é dada por F igual a isso daqui. Veja que a força só tem componente I. E ela é uma força, ó, quadrática com o tempo. Onde F está em newtons, T está em segundos e age até que o módulo se anule, né? Qual é o módulo do impulso da força sobre o disco entre os instantes tal e tal? Módulo do impulso. Então, como é que eu calculo o módulo do impulso? Eu vou ter que fazer a integral dessa força em função do tempo nesse intervalo. Acabou. E depois eu tomo um módulo. Como ela está na direção de I, fica fácil tomar um módulo. Letra B, qual é a variação do momento do disco entre os instantes 0 e o instante em que F é 0? Ó que massa. Primeiro vocês vão ter que descobrir qual é o instante que F é 0. Aí vem aqui, ó, qual é o instante que F é 0. Aí depois faz a integral de 0 até o momento em que F é 0. Aí vocês vão achar o impulso, iguale esse impulso com a variação de momento linear, e aí vocês vão achar. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro aí várias aplicações disso. Bons estudos para vocês. Valeu!